Paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Hoje a tia veio trazer outra lição para vocês fazerem comigo, tá bom? Então vamos lá. Peguem o quê? A sua Bíblia, as suas canetas, lápis de cores, borracha e uma folha de papel, tá bom? E hoje nós vamos falar de um texto que se encontra lá em Daniel, capítulo 3. Vamos abrir com a tia? Abre aí. Abriram? Então tá bom, qualquer coisa pausa o vídeo e abre para ler juntinho com a tia, tá bom? Vou começar, ó. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois, ele convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Então, nós estamos falando do rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor mandou erguer o quê? Uma imagem, uma estátua para as pessoas dar glória a ele, porque ele queria a glória toda para ele. E lá ele reuniu todo mundo. Só que no meio dessa reunião havia 3 cristãos. Sabe quem são eles? É o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego. Eles estavam lá também. Só que os 3 são cristãos. E eles não iam poder dar glória à imagem de ouro, não. Então, neste momento, o arauto, que é o porta-voz do rei, começou a proclamar. Olha só. Esta é a ordem que é dada a vocês, homens de todas as nações, povos e línguas. Quando os instrumentos tocarem, prostrem em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Olha só, peraí. A glória é dada a quem? A Deus. Ué, então, os 3 já estavam pensando, nós não vamos nos prostrar, não. Nós vamos dar glória somente a Deus. E, de repente, os instrumentos começaram a tocar e todo mundo se prostrou, menos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não se prostraram. Olha só o que a Bíblia nos diz, ó. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram do rei e denunciaram os judeus dizendo: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som dos instrumentos se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria tirado, sabe aonde? Numa fornalha em chamas. Olha só que situação. E ele falou mais: há alguns judeus ali, ó, que não adoram essas imagens, não. Olha só. Eles não dão ouvido ao rei, não prestam culto a seus deuses e nem adoram a imagem de ouro que o Senhor mandara erguer. O rei não gostou do que ouviu e falou: manda chamar eles para a gente conversar. E chamou. Então o rei falou: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não adoram os meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será muito melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha em chama, e que Deus vos poderá livrar das minhas mãos. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego, olha o que eles responderam: ó rei Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso que o semblante dele mudou. E ele mandou que aquecesse a fornalha em chama 7 vezes mais do que era o normal. Então, ele pediu, sabe o quê? Que amarrassem
que amarrassem eles e atirassem eles dentro, sabe da onde? Olha só, da fornalha em chamas. Olha só, e agora? Tem que ter muita confiança no Deus, né? Temos que ter muita confiança. E eles 3 tiveram essa confiança. Deixa eu tirar um pouquinho aqui das coisas. Então, os 3 foram amarrados e atirados lá dentro. E jogou os 3 lá dentro. E nesse momento, estava tão quente, a fornalha tão quente, que os guardas que foram levar ele lá morreram com a temperatura, estava muito quente. De repente, eles estavam lá dentro, amarrados. Mas de repente o rei olhou e falou: peraí, não foram 3 homens que a gente jogou lá dentro? E ele estava lá olhando, não foram 3 homens que a gente jogou lá dentro? Então, por que nesse momento nós estou vendo 4 homens lá dentro da fornalha e eles estão soltos, estão andando? Então ele se assustou e falou, chegou mais perto e falou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, saiam daí. E lá saiu Sadraque, acho que já estou confundindo os nomes, Mesaque e Abidnego. Então eles saíram e todos viram que eles não tinham se queimados, que as roupas deles nem estavam marcadas de fogo e nem cheiro de fumaça eles tinham. Como pode isso acontecer? Nossa, o rei ficou muito surpreso e ele viu que o Deus deles era verdadeiramente o nosso Deus e verdadeiramente era o Deus que pode livrar. Olha só o que a Bíblia acaba nos contando, olha só. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Então ele fez um decreto que dizia que ninguém mais poderia falar nada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha só que lindo exemplo eles deram e eles confiaram no nosso Deus e por isso Deus os livrou. Agora a tia pergunta para vocês. Não é uma historinha à toa. Eles foram lançados dentro da fornalha em chama e saíram, ó, sem nenhum machucadinho. Vocês confiam nesse Deus assim? Vocês confiam no nosso Deus, que Ele pode nos livrar? Porque se eles livraram eles naquela época, Ele pode nos livrar de qualquer coisa hoje. Porque o nosso Deus, que foi de Sadraque, Mesaque e Abidnego, é o mesmo Deus de hoje. E eu quero muito que vocês continuem confiando, porque infelizmente a gente está numa época onde que a gente precisa confiar mesmo no nosso Deus. Só Ele pode nos livrar. E eu quero que vocês me falem uma coisa. Eu quero que vocês façam um desenho muito bonito e embaixo escrevam por que eles não se queimaram na fornalha em chamas. E até a próxima lição, tá bom? Que vocês continuem confiantes nesse nosso Deus maravilhoso, maravilhoso, que pode tudo naquele que confia. Amém? Fiquem com Deus, hein? Beijo e até a próxima aula. Tchau!